se Deus quiser, ou se eu quiser. Se Deus quiser, ou se eu quiser. Qual será o contexto que eu e você estamos vivendo num tempo como esse? Qual das duas realidades nós estamos construindo a nossa história neste tempo? Será que é se Deus quiser, ou será que é se eu quiser? O texto de Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17, um texto muito atual e pertinente para um tempo como esse. Muita gente, quando fala a respeito de futuro, a respeito de uma viagem, a respeito de uma programação que é feita ou deseja se fazer, muitas pessoas até usam esse termo, se Deus quiser. Talvez você e eu já usamos alguma vez, ou rotineiramente usamos essa frase: se Deus quiser, a gente vai. Se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ganhar dinheiro, ou vai conseguir um emprego. E até outras pessoas, eu ouso dizer que outras pessoas até dizem uma frase complementar, que é: Ele quer. Porque você pode, em algum momento, estar conversando e dizer: se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer. Aí a pessoa vai dizer: não, mas Ele quer que você vença. Isso é natural e comum, que a gente escuta talvez diariamente e rotineiramente. E a gente precisa ter muito discernimento, porque a afirmação que Deus quer é muito delicado e é muito sensível. A gente afirmar: não, Deus quer, Deus falou, assim diz o Senhor. Tenha cuidado no tempo como esse, onde muitas pessoas têm usado o nome de Deus sem nem Deus estar falando, sem nem o próprio Deus dar o comando. A gente precisa ter muito discernimento e cuidado. E olha, uma vez que essa frase, elas se tornam tão rotineira e costumeira, se torna tão enraizada talvez na nossa cultura, no nosso dia a dia. E aí a gente se pergunta naturalmente: será que a frase "se Deus quiser" que nós usamos reflete de fato uma real submissão a Deus, uma real dependência a Deus, aos seus planos, à sua vontade? Ou será simplesmente que nós acabamos usando apenas como um costume, como algo normal, comum, que a gente já está acostumado a dizer: se Deus quiser, se Deus quiser. Mas será que esse Deus quiser de fato é se Deus quiser, ou se é se eu quiser? Se eu quiser, eu vou. Se eu quiser, eu começo. Se eu quiser, eu faço. Se eu quiser, eu estou lá. Sabe, queridos, num tempo como esse, a gente precisa confrontar o nosso coração sobre a real finalidade da frase dita "se Deus quiser". É uma mensagem que a gente diz para o próprio Deus: nós dependemos do Senhor, nós somos submissos ao Senhor, então se o Senhor quiser, vai acontecer. Ou será que nós estamos caindo na questão em que exatamente moveu Tiago a escrever os crentes da igreja? Porque Tiago escreve aqui não para não crentes, Tiago escreve para crentes da igreja, dizendo: ouçam vocês aí, crentes. Vocês têm dito: olha, nós vamos para lá, vamos viajar, vamos passar um ano, vamos ganhar muito dinheiro, vamos investir, vamos fazer aquilo outro. Tiago diz: vocês esquecem que a vida é como uma neblina. A vida é como um sopro. Sabe, queridos, não em um contexto distante, mas muito real. Porque nesse final de semana a gente sabe e ouviu a notícia nas redes sociais de uma jovem de 26 anos que sofreu um acidente, um trauma incrível, onde mexeu com toda a nação. Uma mãe, uma jovem que tinha todo um futuro pela frente. Isso é traumático demais. Mas ao mesmo tempo nos leva a pensar, nos leva a analisar algumas realidades, e nos deparar com um texto como esse é fazer a gente sair daqui talvez com uma nova postura, uma nova decisão para o nosso destino, o nosso futuro. Por quê? Porque naturalmente nós vivemos um dilema, todo ser humano, um dilema constante sobre dependência versus autossuficiência.
Dependência ou autossuficiência? O que move as nossas escolhas? O que move as nossas decisões? O que nos inspira a construir a nossa história? Será que é uma dependência, uma submissão ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas? Ou será que é uma autossuficiência ao eu? Eu consigo fazer, eu sei fazer, eu dou meu destino, eu consigo, eu vou. É o dilema de todo ser humano. Viver com Deus e para Deus, ou viver para o eu? Obedecer e seguir a voz de Deus, ou obedecer e seguir a voz do eu? A gente vive esse conflito. Quando eu digo a gente, é porque eu me incluo nisso. E é um dilema diário, porque todo momento e o momento todo a gente vai ter que decidir: eu sou submisso a Deus ou eu vou pelo eu. Se Deus quiser ou se eu quiser. Quantas vezes a gente não cai na realidade de que está percebendo que na verdade não é nada que se Deus quiser. Na verdade é que eu estou querendo, ou eu não estou querendo. Quantas vezes a gente talvez não erra, porque a gente se depara com essa realidade. E diante de vários assuntos abordados por Tiago na sua epístola, a autossuficiência, ele trata como a tentação da qual nós não podemos deixar ser tomado. Tiago fala que a autossuficiência é uma tentação do ser humano, porque nós somos tendenciosos pela natureza caída a querer resolver a nossa vida, a querer dizer o que a gente acha que sabe o que é melhor para nós. A gente acha que sabe tomar as decisões do nosso destino que vão nos levar a um futuro de êxito em Deus. Para a gente viver, escute, para você e a sua casa viver as promessas que Deus tem para você e a sua família, você precisa de Deus. Você precisa ser dependente. Você precisa ser submisso à vontade dEle. Não existe essa ideia de que eu vou viver as promessas de Deus quando você só exalta o eu, quando você não está nem aí para a voz de Deus. E a autossuficiência às vezes se apresenta de forma explícita, porque homens e mulheres são declarados incrédulos, não querem saber de Deus, não querem saber da igreja do Senhor. Isso é explícito. Isso está nítido, que são autossuficientes para tomar suas escolhas, suas decisões. Mas também a autossuficiência se apresenta de forma sutil, por pessoas que dizem que creem em Deus, por pessoas que estão semanalmente na igreja, mas buscam de fato o seu eu. Buscam de fato, sabe, o seu eu é que comanda, o seu eu que está no governo. Quem está no trono da sua vida é o eu. Porque o eu é que define quando você quer ir, quando você não quer ir, quando você quer fazer algo, quando você não quer fazer algo, quando você teima em fazer e tomar suas escolhas. Quantas pessoas a gente não conhece? Chega, pastor, olha, eu já orei, pastor, já orei tanto por esse varão, Deus mandou o varão, e eu já orei tanto, eu vim aqui para lhe dizer que a gente vai começar um relacionamento. Eu digo, irmã, ore mais um pouco, talvez. Não, mas eu já orei muito, pastor, quanto tempo? Já orei uma semana. Eu digo, irmã, ore mais, irmã. Você tem certeza que Deus falou, pastor? Deus falou, usou a boca da minha vizinha para falar comigo. Como foi isso? Eu estava em casa cozinhando e ela da casa dela disse uma palavra que eu ouvi. Era Deus purinho, porque eu me arrepiei e eu disse, eita, Deus está falando. Estou fazendo você rir, mas é algo sério, que a gente precisa ter discernimento. Você está comigo, amém? E aí, o que é que eu vou dizer, querido? Eu sou pastor, não sou dono da vida de ninguém. Eu sou um conselheiro espiritual, líder, discipulador dessa família aqui, não é dono da vida de ninguém. São conselheiros espirituais, ninguém manda na vida de ninguém. Meus aconselhamentos são sempre colocando, olha, você tem essa e essa opção, escolha, faça a sua decisão. Sempre será assim. Mas o que eu posso fazer se a pessoa já chega e diz, ó, Deus falou, pastor está falado e agora é pronto? Eu digo, amém, eu estou aqui para abençoar a sua decisão. Mas o que acontece? Meses depois chega chorando. Ele, pastor, ele me enganou, me deixou, me largou. Eu disse, irmã, Deus falou e agora refalou, desfez o que ele falou. Aí precisa ter esse discernimento. Para a gente não dizer assim, ó, se eu quiser, mas de fato a gente viver assim, é se Deus quiser na minha vida e na minha casa. É se Deus quiser constantemente.
Isso não pode ser uma frase de costumes, tem que ser uma oração de dependência. Não se mova por frases e costumes, se mova por orações de dependência a Deus, e Ele vai mover os céus na sua direção. Nossas orações não podem ser por palavras de costume, mas tem que ser por palavras que inalam a nossa dependência e submissão a Deus. Sabe, o conceito de autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só. Alguém que se diz capaz de manter-se por si só, sem precisar de ajuda. Quantas pessoas a gente não conhece que são assim? Acham que não precisa de ajuda, acham que são autossuficientes, acham que conseguem definir as suas escolhas, acham que têm um contentamento excessivo por você mesmo, mas na verdade se tornam orgulhosos, petulantes, atrevidos, porque a autossuficiência é um pecado, porque nos rouba de Deus, nos afasta do Senhor. E assim Tiago termina o contexto escrevendo isso, dizendo que quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. E olha, achar que a vida se resume a essa terra é pensar só no eu e não em Deus, porque essa terra aqui não é nem 10% da eternidade. Você viver 100 anos nessa terra não é nem 10% da sua eternidade em Deus. Mas quantas pessoas não estão se prendendo só a esses anos que a gente passa aqui na terra, e quando vê, já era aqui. Porque a vida é um sopro. Tiago diz: vocês hoje estão aqui, mas vocês não sabem de amanhã. Como é que vocês dizem que vão ser isso, vão conquistar isso? Vocês nem sabem do amanhã. Ninguém sabe do amanhã, porque o amanhã na verdade nem existe. Porque quando o dia vira já não é mais amanhã, é hoje. Então só existe o hoje para mim e para você. Então viva o hoje, mas viva movido, direcionado, dependente do Senhor, porque você vai viver sempre os melhores dias no Senhor. Sabe, a minha oração diária é, todos os dias quando eu acordo e vou dormir, eu digo: Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, eu preciso do Senhor, me ajuda, me livra de todo mal, protege a minha casa, a minha família, me dá a oportunidade de viver mais um dia no teu propósito. E assim a gente vai. E assim a gente vai vivendo e conquistando em Deus. A autossuficiência foi o pecado que fez Deus expulsar Lúcifer do céu. Isaías capítulo 14 relata isso. Que ele quis tomar o lugar, estar acima do trono de Deus, com uma estrela que brilhasse. Na verdade ele queria assumir, estava lá assumindo o governo da sua própria vida, ambicioso demais. E aí a consequência, Deus teve que expulsá-lo do céu. A mesma coisa Deus fez com Adão e Eva, expulsou do jardim, porque Deus não suporta isso. A autossuficiência nos afasta de Deus, dependência nos aproxima e aproxima Deus de nós. Tais atitudes levaram Deus a tomar as medidas drásticas, que é expulsar. Mas Deus não expulsa ninguém, está lá na Bíblia. Deus não suporta autossuficiência. E aí a gente precisa meditar nisso. Você está comigo, amém? Tiago, antes de terminar a sua carta, fez questão de abordar essa tentação para a igreja, para os irmãos da igreja. E aí 3 verdades sobre vencer a autossuficiência, para a gente aprender nessa noite. Claro que a dependência nos faz vencer a autossuficiência, mas qual é a característica de alguém que se diz dependente de Deus? Quais são as características da vida de alguém que de fato declara: eu creio em Deus, eu dependo de Deus, eu vivo para Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida? E aí não pode ser só de palavras, mas tem que ser de atitudes de vida. E sabe uma das coisas que é imprescindível alguém que depende de Deus? A primeira coisa é: não busca ídolos em coisas. Alguém que, sabe, verdadeiramente tem um Senhor como o Senhor da sua vida, no centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Ontem eu estava celebrando aqui o casamento e disse: se vocês querem um casamento bem sucedido, vocês precisam colocar o Senhor como centro. O padrão de casamento bem sucedido é o padrão de Deus e não do mundo. Então deixa o Senhor ser o centro da sua família, e você vai ver a sua família ser a melhor família, a família mais feliz da terra.
Sabe o que teu casamento precisa? Na verdade é chamar Jesus para o centro. Quando o sábio disse assim, um cordão de 3 dobras ele não se arrebenta, porque a questão não está na primeira e na segunda dobra, a questão e o segredo está na terceira dobra. Por isso o cordão se torna forte, é porque tem uma das dobras que é inabalável, e aí quando ela está envolvida com as outras 2 dobras, aí o casamento se torna forte. E como vida, nós precisamos de Jesus no governo da nossa vida. Sabe, Tiago disse no verso 13, ouçam agora, vocês estão fazendo planos, dizendo que vão amanhã para tal cidade, negociar, ganhar muito dinheiro. Não há nada errado em fazer planos. O problema aqui, Tiago diz, não é em fazer planos, até porque Jesus ensinou que fazer planos é prudente. Mateus capítulo 7, Jesus diz, se um construtor vai construir alguma torre, ele deve sentar-se primeiro e planejar, para não ficar no meio do caminho. Então o problema não está em planejar sonhos, planejar conquistas, planejar metas. Eu creio que na virada de 20 para 21, você fez planos para o ano 2021. Você talvez anotou lá na sua agendinha lá, 2021 é o ano que eu vou me casar. Espere em Deus que tenha acontecido já. Se não, ainda tem 2 meses. Acredite no milagre. Mas se nada errado a gente fazer planos. Isso é saudável, isso é prudente. Você deve planejar. Planejar o quê? Use o seu tempo, planeje. Planeje o seu tempo. Sabe, querida, desculpa, mas me permita a palavra esfarrapada que existe é a gente dizer que não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Você tem 24 horas por dia. Você tem 30 dias por mês. Você tem 365 dias por ano. E você diz que não tem tempo. Na verdade, talvez não é a prioridade da sua vida. Porque quando é prioridade, a gente arruma tempo de onde não tem. Não é assim? Amém? Então planeje o seu tempo, para que você viva todos os sonhos de Deus. Planeje o seu dinheiro, para que você não seja tido como irresponsável e caia no descrédito. Planeje os sonhos para a sua casa e sua família. Tiago não está aqui condenando o planejamento em si. O que ele condena aqui é o planejamento à parte de Deus. Planejar não é o problema está quando você planeja sem colocar Deus no negócio. Sem chamar Deus para fazer o planejamento com você, sem dizer, Senhor, eu vou aqui escrever algumas metas, toma agora a minha caneta aqui, escreve comigo, Senhor, ou esteja aqui sentado comigo que eu vou escrever, e eu desejo que o Senhor abençoe aquilo que eu estou. Chama Deus, chama Jesus para participar dos teus sonhos, dos teus planos. Como vai dar mais certo você colocar Jesus no barco? Como vai ser mais seguro para a sua casa você chamar Jesus para dentro da sua casa? Como vai ser mais bem sucedido os seus sonhos, os seus projetos, quando você colocar Jesus no meio? Tiago diz, hoje ou amanhã vocês estão dizendo que vão para lá, para cá, passarei um ano ali, vou ganhar muito dinheiro. Tiago está dizendo, sem consultar Deus, sem perguntar o que o Senhor acha disso, sem consultar se é plano de Deus para a sua vida. Tiago está dizendo, em outras palavras, vocês estão em busca de ídolos. Vocês estão em busca de coisas que alimentem o seu ego, que alimente a sua carência. Nós precisamos ter cuidado com isso. Um ídolo é tudo que nós colocamos a nossa maior adoração, e isso nos afasta do único de receber adoração. Pessoas, coisas que tomam o nosso coração e nos faz se afastar de Deus. E a gente constrói aquilo ali como um ídolo. E a gente vai em busca daquilo. Você lembra do jovem rico, que Jesus se deparou com ele, e Jesus diz, larga tudo, vende tudo, dá aos pobres. E o jovem saiu triste da presença de Jesus, porque disse, não, a minha maior adoração está nos meus bens, está nas coisas que eu possuo. Quantas pessoas não pensam assim?
as coisas que eu possuo, os bens, minha conta bancária, meu carro na garagem, minha casa, e tal, e Deus vai ficando fora a parte. Cuidado com isso, amém? Amém, você está comigo? Cuidado com isso. Nós não fomos criados para sermos independentes. Independência no reino de Deus é morte. Só podemos viver verdadeiramente felizes e completos se estivermos ligados ao Senhor, ao Criador. Deus sabe qual é o melhor que você precisa. Ei, escute o que eu vou te dizer. Sabe aquele emprego que você está querendo tanto? Deus sabe qual é o melhor emprego para você. Sabe aquele cônjuge que você está querendo tanto, aquele marido, aquela esposa? Ei, solteiros, Deus sabe qual é o melhor para você. Você só precisa depender e confiar no Senhor. Deus sabe qual é o melhor negócio. Deus sabe qual é o melhor tempo. Então, querido, agir sem consultar Deus é loucura. Por quê? Porque nós somos limitados na visão da nossa vida. Você não sabe amanhã. Você não sabe quantos anos você vai passar nessa terra. Você não sabe quantos dias você tem ainda aqui. Não estou lhe fazendo medo. Eu estou abrindo os seus olhos. Eu gosto de dizer que nós estamos numa fila de banco imaginária. Quando você entra no banco, você pega uma senha. Quando chama a senha, é a sua vez de você ser atendido. Essa fila existe. A senha está na sua mão. Você só não sabe o número, mas um dia ela vai ser chamada. A vida é uma jornada que ninguém sai vivo dela. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Será que você não tem construído ídolos que tem levado a tua adoração incansavelmente? Você tem dado sangue, você tem dado suor atrás de coisas que existem hoje e amanhã não existirão mais. O problema não está em termos coisas. O problema está as coisas ter o nosso coração. Cuidado para as coisas que você tanto corre atrás não se tornarem um ídolo que te afastam de Deus. Se aproxime do Senhor enquanto tem tempo. Busque a Ele, sabe, como um ar que você precisa, como um pão que alimenta a tua carne. Busque ao Senhor com muita fome e muita sede nesse tempo. Eu creio no Deus que pode reverter histórias. Eu creio no Deus que pode reverter diagnósticos. O médico dá um diagnóstico, Deus pode reverter o quadro. Eu creio no Deus que o mundo diz que não tem mais jeito, Deus vai lá e arranca esse não tem mais jeito e diz ainda tem jeito. Eu creio num Deus do impossível. Então, se nós cremos num Deus assim, nós não podemos limitar a nossa vida nas coisas que estão aqui nessa terra apenas. Deus tem muito mais para você viver, amém? Segunda característica de alguém que verdadeiramente depende de Deus é não confia em coisas passageiras. Alguém que depende de Deus, a sua confiança maior não está em coisas que são passageiras. No verso 14, Tiago diz: vocês nem sabem o que lhe vão acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um instante, mas depois se dissipa, some. Assim é a vida de todo ser humano. Se você já viajou e deparou com a neblina, você sabe que ela está ali na sua frente e por um instante ela some. É só a temperatura subir, a neblina não existe mais. É uma questão de segundos, de um estalar de dedos, de um piscar de olhos. Assim é a vida do ser humano. Assim é a nossa vida aqui na terra. E há duas razões que nós temos para aceitar o fato da fragilidade da nossa vida. Primeiro é porque nós não temos o controle sobre o futuro. Ninguém consegue controlar o amanhã. Tiago disse: vocês nem sabem o que vão acontecer amanhã na vida de vocês. Porque nós somos limitados, a nossa mente limitada não consegue acompanhar os projetos e os planos de Deus. Então amanhã para nós é incerto, o amanhã não existe. E olha, querido, qualquer coisa pode acontecer a nós. Nós não temos poder para evitar.
nós precisamos depender daquele que tem o poder de nos livrar, de nos sustentar, de nos curar, de nos sarar. Mas nós, por si só, a gente não consegue. Você sozinho não vai conseguir. Quem daqui consegue evitar um acidente? A gente, por mais que invista nos cuidados, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Um mal-estar, um incêndio, um assalto, um trauma, um acidente. Às vezes todas as medidas de segurança são insuficientes para evitar uma tragédia. Mas Jesus, quando ensinando sobre ansiedade, sobre as riquezas e coisas desse mundo, ele disse, Mateus capítulo 6, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora no seu dia? Ninguém tem poder para isso. Sabe qual é o conselho de Paulo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, se vocês querem um conselho, fixe os olhos de vocês naquilo que vocês não conseguem ver. Porque aquilo que vocês estão enxergando é passageiro, é transitório, mas aquilo que vocês não conseguem ver é eterno. Se vocês têm que olhar para alguma coisa, olhem para a eternidade. Diz essa pessoa assim com muito amor, está na hora de você começar a olhar para a eternidade, porque é lá que você vai passar toda a sua vida. É lá que nós estaremos. Diz essa pessoa assim, eu estou indo para lá, e eu quero te encontrar lá, e quando a gente se encontrar lá, a gente vai celebrar. Amém? Diga assim, eu não deixo você ficar de fora, viu? A nossa vida, querida, aqui é rápida, é passageira. Tiago usa a neblina como exemplo. Algo que não resiste a muito tempo, algo que não resiste à ação do sol, da temperatura alta. Assim também qualquer fogo de provação pode ser suficiente para a vida de um ser humano. Nós precisamos confiar em Deus. Jesus disse aos discípulos, não se preocupem em acumular tesouros na terra, onde o dia a traça vai comer, a ferrugem vai dar, o ladrão vem e rouba. Então o que a gente tem que se preocupar? Se preocupe em juntar tesouro nos céus, aonde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão vai poder roubar aquilo que você está juntando lá na eternidade. Porque o que você está juntando lá, quando você chegar lá, Jesus vai dizer, tome o seu herança, sua herança, o que você juntou. É o que a Bíblia chama de galardão. Aqui na terra a gente junta na conta bancária, lá no céu a gente junta no galardão. Quando chegarmos lá, Jesus vai abrir o tesouro, vai dizer, toma teu galardão. Uau, que galardão grande, rapaz. Então a gente tem que fixar os olhos lá na eternidade. A gente vai deixar de viver aqui, pastor? Não, não é deixar de viver, mas se você olhar para a eternidade, você vai viver diferente aqui. Como assim viver diferente? As características que eu dei. Quem olha para a eternidade não vive aqui levantando ídolos nessa terra. Eu tenho, glória a Deus. Não tenho nada, glória a Deus também. Deus me deu, glória a Deus. Deus tomou, glória a Deus também. Porque eu estou olhando para a eternidade. Quem olha para a eternidade não confia nas coisas que são passageiras. Tem um salário bom, mas a minha confiança está em Deus, não no meu salário. Tem um carro bom, mas a minha confiança está em Deus, não no meu carro. Tem uma casa, mas a minha confiança está em Deus, não na casa. Porque eu estou olhando para a eternidade. Quem olha para a eternidade não vive do mesmo jeito aqui na terra. E como isso faz diferença para a sua casa e sua família? Você está comigo? Não tem nada errado em possuir coisas. Volto a dizer, o problema são as coisas possuir você. Então olha para o teu coração em nome de Jesus hoje. A sua oração tem que ser, se Deus quiser mesmo. Nunca se eu quiser, mas se Deus quiser. Uma oração de dependência. Por último, para a gente terminar, quem olha para a eternidade e depende de Deus, não constrói coisas em cima de alicerces frágeis.
Não constrói sua vida, sua casa, sua família em cima de coisas frágeis. Tiago termina o texto dizendo, do verso 15 em diante, ele diz, a oração, ele diz, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas preocupações, nas suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna, pensem nisso. Pois que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está dizendo, se eu estou falando para crente, que sabe que precisa obedecer a Deus, depender de Deus e não faz, está pecando. Em outras palavras, está dizendo, se você diz assim, se eu quiser, você está falhando, está errando o alvo. E pecar é errar o alvo. Todas as vezes que a gente erra o alvo, a gente está pecando. Tiago está alertando aos irmãos. Por quê? Porque possivelmente, querido, muitos naquele período ali, naquela estação, diziam que creram em Deus, que estavam crendo em Jesus, mas não havia evidências de que as suas decisões buscavam agradar ao Senhor. Sabe o que parecia aqui, querido? Era que crer em Deus se resumia a um culto de domingo. Crer em Jesus não se resume a você o fato de você vir a um culto de domingo. Crer em Jesus não se resume ao fato de você ir para um encontro de célula. Crer em Jesus não se resume ao fato de você assistir uma ministração no YouTube. Crer em Jesus são as evidências diárias do seu dia a dia, do seu comportamento, das suas decisões, das suas escolhas, das suas renúncias, das propostas que vêm para fazer você errar o alvo e você as nega, todas elas. Crer em Jesus é evidência diária. Porque quantas pessoas não vêm ao culto de domingo, mas as evidências não deixam a afirmação de que de fato você depende de Jesus. É algo que a gente precisa pensar num tempo como esse. E vencer a tentação da autossuficiência. Sabe o que Paulo diz à igreja de Colossos, capítulo 2, verso 6, ele diz, portanto, assim como vocês receberam um dia Jesus, continue a viver nele. Como? Enraizados, edificados, firmados e ensinados por ele. Paulo está dizendo, se um dia você disse, eu quero Jesus, então decida viver para Jesus. Não existe hoje, sabe, um evangelho em que as pessoas querem viver de qualquer jeito. A igreja de parede preta, ali pode tudo. Quem disse isso a você? Aqui pode tudo, se tiver tudo debaixo da bênção do Senhor. Aqui a gente pode tudo. Tudo que Deus liberou para a gente pode. É direito nosso e é herança nossa. Você pode aplaudir a Ele por isso? Dependa de Deus. Não construa a sua vida sobre coisas frágeis. Tiago disse, se vocês têm que orar, orem se Deus quiser. Uma oração de dependência, uma oração de submissão, uma oração de dizendo, Senhor, toma o governo, toma o lugar que é do Senhor. E eu quero terminar aqui, Jesus contando uma história aos seus discípulos, em Lucas capítulo 12, ele diz, a terra de certo homem rico produziu muitos bens. Esse camarada lucrou muito, ganhou muito dinheiro. Então esse homem um dia parou e pensou, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Com tantos bens que eu tenho? Eu não tenho nem onde guardar. Eu não tenho nem onde armazenar. Eu já sei o que eu vou fazer. Não é se Deus quiser, é se eu quiser. Eu vou derrubar o meu celeiro, vou aumentar. Eu vou, ampliar meus negócios e vou conseguir guardar tudo. E quando eu guardar tudo, aí eu vou poder dizer para mim mesmo, eu posso descansar, eu posso comer, eu posso beber, eu posso me alegrar na hora que eu quiser, se eu quiser. Aí Jesus termina a história dizendo assim, contudo, Deus disse a essa pessoa, louco, insensato, ainda hoje eu pedirei a tua alma. E o que você vai fazer com as coisas que você se preocupou tanto? Tanta fortuna,
tanto dinheiro fica para trás. E a sua alma? E a sua vida com Deus? E a sua eternidade? Sabe, queridos, eu quero terminar aqui. Sabe qual é a resposta que alegra o coração do seu pai? Sabe qual é a resposta que mais alegra o coração do nosso pai? É dizermos a ele: se o Senhor quiser, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for na minha frente, se o Senhor colocar a sua mão, se o Senhor me sustentar, se o Senhor me abençoar. Ah, como o seu pai ama ouvir isso de você. Como um pai ama ouvir isso do filho. Quero terminar contando essa história para você. Eu não sou Juan Ribe Palharim, mas eu tenho contado muitas histórias. A história diz o seguinte, presta atenção aqui, porque é o fio da meada. Um grupo de pessoas subiu numa montanha, e eles estavam em busca de pedras preciosas, de riquezas, fortunas. São aqueles estudiosos da terra. E essa montanha que eles subiram tinha muitas fendas. Então, olhando por entre uma das fendas, um daqueles homens encontrou a pedra mais preciosa que existe. E aquela pedra era gigante, robusta, e brilhava, reluzia. E ele se encantou com aquilo e disse: uau, nós encontramos o grande tesouro. Porém, a fenda da rocha era muito estreita. Aquele homem não conseguia passar por aquela rocha para tomar posse do tesouro. Ele olhou na caravana e encontrou um garoto franzino, maguinho, pequeno, igual a esse que está aqui. Eu nem falei que era. E ele chamou o garoto e disse: ei, garoto, eu preciso de você. E o garoto, todo entusiasmado, diga, senhor, preciso que você passe aqui. Só você consegue passar nessa fenda. Você está vendo aquela pedra preciosa? Nós estamos ricos. Eu preciso que você desça lá e pegue ela para mim. Eu vou amarrar na sua cintura a corda e eu vou ficar segurando você daqui. Olha lá, olha lá. Quando o garoto subiu na montanha, que olhou entre a fenda, a altura da rocha para a pedra era algo assustador. E o garoto olhou e disse assim: ei, homem, qualquer erro aqui, eu não volto mais. Eu vou morrer. Se você não segurar essa corda, o que será de mim? Aí o homem disse: eu vou segurar, mas confie. Ele disse: espera só um minuto. Ele sai da presença do homem, desce a rocha toda, vai lá onde está os demais da caravana. E ele vem trazendo um homem. E sobe de volta onde estava aquele homem lá, apaixonado pela fortuna. E ele diz: e aí, você vai descer? Ele disse: eu trouxe alguém. Ele disse: quem? Eu trouxe o meu pai. Se o meu pai segurar a corda, aí eu desço. Uau! Essa é a resposta que o seu pai precisa ouvir de você. Sabe, o mundo te oferece tesouros, mas o que você precisa dizer ao seu pai? Se o Senhor quiser, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor segurar a minha corda, aí eu sei que é a tua vontade, aí eu vou. Mas se o Senhor não segurar a minha corda, eu não desço, porque eu vou arriscar a minha vida. Não arrisque a sua vida por esse mundo. Esse mundo não tem nada para te dar. O teu pai sim tem um tesouro que ninguém pode roubar de você.